Sabe, existem histórias que simplesmente definem muita coisa, né? E a de Adão e Eva é sem dúvida uma delas. Vinda direto do livro de Gênesis, ela é muito mais que uma história sobre o começo de tudo. Na verdade, é uma exploração super profunda sobre escolha, sobre as consequências dessas escolhas e, no fim das contas, sobre o que significa ser humano. Vamos juntos desvendar essa narrativa que, poxa, moldou culturas inteiras. Ok, para a gente entender essa história de ponta a ponta, vamos passar por alguns pontos-chave. Primeiro, o paraíso e aquele primeiro mandamento. Depois a gente vê como surge a primeira parceria humana. Aí vem o momento da escolha e da consciência. E claro, o preço da desobediência. E para fechar, vamos refletir um pouco sobre o legado que essa história do Éden deixou para todos nós. Então, vamos lá. A gente começa do comecinho mesmo, sabe? O ponto zero, a criação do primeiro ser humano e de um mundo que era, uau, simplesmente perfeito, feito sob medida para ele. É aqui, nesse cenário todo ideal, que a base para tudo que vem depois é construída. Olha que incrível isso. A narrativa começa com um ato de criação que é super pessoal. O primeiro homem, Adão, ele é literalmente moldado do pó da terra. E aí ele ganha a vida com um sopro divino, se tornando o que o texto chama de alma vivente. É uma imagem muito poderosa, né? E para onde Adão vai? Para um paraíso, o Jardim do Éden. E não é um lugar qualquer não. Pensa num ecossistema perfeito, onde tudo floresce em abundância, em beleza e o mais impressionante, sem esforço nenhum. A vida era simplesmente boa. Mas aí, no meio de toda essa perfeição, surge uma regra fundamental, que é simbolizada por uma única árvore. Imagina só, liberdade total, mas com um único limite. E é exatamente aí que o primeiro grande ponto de escolha da história da humanidade aparece. E a proibição era essa, uma só. Uma ordem bem clara, com uma consequência bem direta. Desobedeceu, a consequência é a morte. É aqui que o conceito de obediência, de seguir uma regra, entra em cena pela primeira vez. Ok, mas a história não para por aí. Ela fica ainda mais profunda, porque o texto mostra que mesmo no paraíso, com tudo aquilo, algo essencial ainda estava faltando. A perfeição do lugar, por si só, parece que não era o suficiente. Pensa só, no meio de um lugar perfeito, a única coisa que o texto aponta como não boa é a solidão de Adão. Isso é muito significativo, né? E é isso que abre o caminho para a criação de uma companhia, para a primeira parceria da história. E o jeito que Eva é criada é notável. Ela não vem do pó da terra como Adão. Ela vem de uma parte dele. É um sono profundo. Uma costela é retirada e dela uma mulher é formada. Isso já estabelece de cara uma conexão assim super única, sabe? Intrínseca desde o comecinho. E a reação de Adão é de reconhecimento na hora. Ele olha para ela e diz, basicamente, essa sim. As palavras dele selam o primeiro laço humano, uma parceria que o texto deixa claro que é da mesma essência. E aqui tem um detalhe que é crucial para entender o que vem depois. Eles estavam nus e não sentiam vergonha. Era um estado de inocência total. Eles simplesmente não tinham a consciência de nada que pudesse trazer constrangimento, sabe? Era pureza. E agora a gente chega no ponto de virada. Aquele momento em que tudo muda. Um novo personagem entra em cena no jardim. E ele não chega para brincar, não. Ele chega para desafiar a ordem que existia ali, para introduzir o conflito e a possibilidade de uma escolha diferente. E quem é esse personagem? A serpente, descrita como o animal mais astuto de todos. Ela vai direto na mulher e começa um diálogo. Nossa, um diálogo muito bem pensado para plantar a sementinha da dúvida. Dúvida sobre o que Deus mandou e, principalmente, sobre as intenções por trás daquela ordem. Então olha o dilema. De um lado, o aviso de Deus, certamente morrerás. Do outro, a promessa da serpente, que morreu o quê? Vocês vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Duas versões completamente opostas. E agora? A escolha precisava ser feita. E tudo acontece muito rápido. A decisão. A mulher olha para o fruto, vê que é bom, bonito e desejável para ter sabedoria. A ação. Ela pega e come. E a parceria, ela dá também para o marido dela, que estava com ela, e ele come. Pronto. A única regra do paraíso foi quebrada. E foi uma desobediência compartilhada. E o que acontece na hora? Não é a morte física. É algo interno. Uma mudança profunda de consciência. De repente, os olhos deles se abrem.
a inocência vai embora. E com essa nova percepção, vem a vergonha. E as consequências dessa escolha não demoram a chegar, não. Elas são imediatas. Eles são confrontados e, a partir daí, uma série de sentenças é dada, mudando para sempre o jeito que a vida deles iria ser. É um momento que introduz um monte de coisa nova. Medo, culpa e o famoso jogo de empurra, a transferência de responsabilidade. Em vez de assumir o que fizeram, Adão aponta para Eva e Eva aponta para a serpente. Ninguém assume a responsabilidade. E os julgamentos, bom, eles mudam a natureza da vida para todo mundo ali. A serpente é amaldiçoada a rastejar. A mulher vai ter dor no parto e conflito no relacionamento. E o homem? A terra é amaldiçoada por causa dele e agora ele vai ter que suar muito para conseguir se alimentar. Luta, dor, hierarquia, tudo isso entra num mundo que antes era só harmonia. E essa sentença para o Adão é pesada. Ela introduz a mortalidade, do pó vieste ao pó retornarás, e a dificuldade do trabalho como parte da experiência humana dali para frente. A vida, a partir desse ponto, seria marcada pelo esforço. E teria um fim. E o ato final, a expulsão. Eles são banidos do paraíso. E para garantir que não voltem, o caminho para a árvore da vida, que era o símbolo da imortalidade, é bloqueado. Acabou. A nova condição mortal deles está selada. Beleza, então. Depois de tudo isso, fica a pergunta: qual é o legado do Éden? Por que uma história tão antiga ainda mexe tanto com a gente hoje? Vamos dar uma olhada nos conceitos fundamentais que ela deixou. No centro de tudo, mas tudo mesmo, está a ideia de livre-arbítrio. O que a história sugere é que a humanidade não foi criada para ser um robô, sabe? Foi criada com a capacidade real de escolher, com a liberdade de seguir ou de desafiar um caminho que foi colocado ali. E claro, junto com a liberdade de escolher, vem o quê? A responsabilidade. Uma coisa está amarrada na outra. A narrativa deixa bem claro que toda ação tem uma reação, tem uma consequência, e não dá para fugir do resultado das nossas próprias escolhas. E é aqui que a gente chega no ponto central, eu acho. Como essa antiga narrativa de inocência, escolha e consequência continua a moldar nossa compreensão da condição humana hoje? Ela nos dá uma espécie de mapa para pensar em algumas das nossas questões mais profundas. Sabe aquela tensão eterna entre ser livre e ter regras? A nossa busca para entender de onde vem o sofrimento? E talvez aquele desejo lá no fundo de voltar para um estado de harmonia que a gente sente que perdeu.